sou Helenita Malta. Hoje é dia 21 de janeiro de 2023 e eu estou em Porto Alegre, na frente de um local muito especial, confeccionado em homenagem ao José Lutzenberger, que é o Mural Lutz. Em 2022, completou-se 20 anos do falecimento do Lutz. E para marcar essa data, então, a Virada Sustentável inseriu na sua programação a pintura deste mural. O mural foi pintado ao longo do mês de novembro de 2022 e o artista convidado foi o Kelvin Kubik, que é um artista visual especializado em pintar murais. O local escolhido foi a fachada do IPRS, que é um instituto dedicado a cuidar da previdência e da saúde dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul. Este mural é um monumento, é um local de memória, erigido em homenagem ao José Lutzenberger. Então, quem conheceu suas lutas, né, já sabe da existência dele, quando passa aqui vai recordar justamente, né, o ambientalista e suas lutas. Agora, os mais jovens, que nunca ouviram falar, que não sabem da existência, então o mural também convoca as pessoas a se interessarem, a procurarem saber quem foi o Lutz. Então, a importância dele é imensa, né? O mural, o prédio tem 50 metros de altura, né? Vejam, é super visível, um local muito trânsito, muita passagem, então é uma homenagem maravilhosa, acho que é a maior homenagem que o Lutz poderia ter recebido, né, por esses 20 anos do seu falecimento, algo incrível. Então, para saber mais sobre a pintura, né, como foi todo o processo de criação, construção desse mural, a gente entrevistou justamente o Kelvin, né, o artista responsável. Foi uma entrevista remota realizada em dezembro de 2022 que você assiste agora na sequência. Então fique com a entrevista e até o nosso próximo vídeo. Então, o Kelvin, né, esse artista visual, está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre como foi a construção, né, desse mural. Esse Kelvin gostaria de falar um pouquinho da tua trajetória, né, das artes, ali, tua formação? Pode ser. Obrigado pelo convite, né, para a gente estar aqui conversando sobre história, meio ambiente, né, sobre arte, né, e a educação, principalmente. Então, é legal estar aqui. Como a gente estava já conversando nos bastidores, né, a minha formação, ela começa, eu considero, assim, com 13 para 14 anos ali na arte urbana, né, que eu comecei colando cartazes, né, desenhando em papéis e colando cartazes dos meus próprios desenhos com meus amigos na época, assim. Em seguida já veio a minha relação ali com grafite e esse universo, né, esse lifestyle, assim, que é a arte urbana e principalmente o grafite. Aí, paralelo a isso também, sempre dialoguei com a música também, então a música começou a ser um hobby na minha vida
em 2017, até então eu trabalhava também com música, e acho que outro ponto importante, em 2010 eu tive a oportunidade ali de entrar na Universidade Federal e cursar artes visuais, né? Acho importante ressaltar também que eu entrei na universidade através do sistema de cotas, assim, né, de escola pública, porque sem essa oportunidade talvez eu não entraria, assim, né? Então, acho que esses pontos são importantes, assim, né? E principalmente o início da minha trajetória aí no grafite, que tem a ver com arte pública, arte já em grande formato, assim, não tanto ainda porque não pintava prédio, mas já era um grande formato, né, fora do convencional, e acho que aliado a essa questões mais técnicas que eu pude desenvolver, boa parte, mais do que técnicas intelectuais, assim, dentro da academia, eu acho que o meu caminho alinhou aí enfim, assim, acho que eu construí esse caminho como muralista, né? E que também fala muito sobre contexto, sobre, bom, arte pública, né? Sobre arte mais democrática que existe. E eu acho que a partir daí já dá para entender um pouquinho a minha pequena trajetória até então. Mas bem, muito importante da trajetória, né? Então, começando a falar sobre o mural mesmo, né? Assim, como é que foi esse convite para pintar um mural Lutz? De quem foi a ideia de construir essa obra? O convite, eu acho que também tem tudo a ver, né? Assim, eu já acompanho e já tenho uma relação com a virada sustentável há algum tempo, e acho que também não podia ser outro projeto assim que fomentasse essa ideia, né? Que a gente já vinha namorando de pintar algo grande juntos e tal, mas partiu totalmente da organização, da idealização ali da virada sustentável, a partir do convite do Diogo, Vitor e Pedro, para a gente fazer essa edição juntos e, além de fazer juntos, falar sobre o Lutzenberger. Certo. Bom, e você, né, já tem assim, uma carreira, já tem experiências, né, pintando outros murais, inclusive em outros países também, né? Mas como é que foi ficar pendurado lá, né? Porque só o mural tem 50 metros, então imagino que, né? Eu vi que você colocou no Instagram uma imagem, você estava lá em cima do prédio, assim. Você não tem medo de altura, né? Olha, assim, eu estou um pouquinho mais acostumado, assim, né? Que muita gente já está em altura por fazer outros trabalhos, assim, mas eu confesso, assim, que nesse trabalho eu percebi uma sensação, assim, que eu não havia percebido antes, que é o seguinte, quando eu estou pintando e tal, eu estou muito focado na pintura, no resultado, enfim. Primeiro a gente faz uma pré-organização ali, né, um planejamento e verifica se está tudo ok, né? Assim, acho que como o pessoal que faz escalada, rapel, deve fazer, então a gente também tem esse cuidado com o equipamento, então, assim, estando tudo ok, assim, sabendo que está tudo certo, é confiar, né? E aí, porque precisa de muita concentração na pintura mesmo, e aí quando eu estou pintando, eu estou muito concentrado ali, então nem penso na altura, nem nada nesse sentido. Mas esse trabalho foi legal, porque essa história de subir lá em cima, fazer uma foto, não sei o quê, tem um amigão meu, Denison Fagundes, que é videomaker, ele faz vários trabalhos comigo, ele que propõe essas coisas, assim, então não é muito de mim, assim, eu faço porque acredito muito no olhar dele
sobre nas fotografias, né, nas imagens que ele consegue criar, assim. Então eu topo com ele, porque já é um parceiro, mas eu não sou tão à vontade assim, não. E até teve um dia que eu já tinha finalizado o painel, daí eu falei, vou te levar lá em cima para tu ver a vista, e aí eu não estava pintando. E a gente parou lá em cima, e ele falou, agora fica apoiado, né, no lado contrário da parede, assim, fica apoiado aí, observando o movimento. Aí começou a me dar uma vertigem, assim. Daí eu me dei conta que, de fato, assim, quando eu estou pintando, eu estou tranquilo ali, porque estou concentrado, então não é uma questão para mim a altura, mas acho que ficar meio de passeio, assim, e tal, não sei se é muito o lugar mais confortável que eu gosto de estar. Nossa, não, porque foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi as imagens, nossa. Mas também faz parte, né? Porque desde pequena, assim, a gente sempre, quem pinta, ainda mais agora, né? Até já entrando um pouquinho, mudando um pouquinho do assunto rapidamente, estava falando sobre que eu dou oficinas e faço conversas e tal, o meu ateliê fica no Vila Flores e tem um projeto na Vila Santa Terezinha, que é a Vila dos Papeleiros. Aí eu dou aula lá, tenho toda uma relação, e as meninas estavam contando que começou a sair as notícias, tanto quando eu vou pintar fora do país, ou agora do Lutz, e eles falando assim, olha, o senhor está lá, o senhor está não sei aonde, tal. Eu estava falando da importância dessas crianças, assim, tá crescendo, vendo a gente pintando alto, então, tipo, o quanto isso também cria expectativas, sonhos, assim, nelas, né, que... Daí, voltando ao assunto, quando a gente era pequeno, a gente pensava em pintar grande, mas nem imaginava que era prédios e tal, né? E então, assim, os ossos do ofício que chama, né? Para pintar grande, tem que enfrentar a altura, assim, e, nossa, o resultado é muito satisfatório, vale muito a pena. E quando tá pintando lá, é muito bom, muito legal, é outro tempo, assim, né? Outro som, outro clima, né? Às vezes tem um vento lá em cima que embaixo não tem, às vezes tem um vento lá embaixo que em cima não tem, então é bom demais. Até porque acho que daquele ângulo ali deve ter uma vista para o Guaíba fantástica, né? Tem. Então a gente fazia questão também de quase sempre no pôr do sol a gente está mais alto. Tinha os planejamentos assim, né? A ideia também era pegar um nascer do sol, mas como o ritmo estava puxado, assim, no final a gente não topou, porque estava nascendo 4 horas, 4 e pouco da manhã, e aí no final não conseguimos. Pois é, porque quem não é de Porto Alegre, né? Porto Alegre é banhada pelo Rio Guaíba, enfim, que alguns dizem que é até um lago, né? Ele tem cerca de 10 quilômetros de margens aí, enfim. E é lindíssimo, né? O pessoal que é gaúcho, tudo é mais bonito no Rio Grande do Sul. Então eles dizem que o pôr do sol do Guaíba é mais bonito. Eu já morei em outras cidades. Cada cidade diz que o seu pôr do sol é mais bonito, tá? Então, já é um clichê, né? Mas que é lindo, né? Então... Não, realmente, o pôr do sol com o rio ali é muito bonito, mas eu não sou tão bairrista assim, também já vi outros bem bonitos. Sim. Mas não deixa de ser uma inspiração, né? Você está pintando ali, vendo, né? Nossa. Não, a vista é bonita mesmo. Pode descer. Aí eu vou ficar pendurado.
Então, Kelvin, outra coisa que eu fiquei pensando, né? Quantos litros de tinta que deve ter gastado, né? Imagino, como é que foi esse trabalho, assim, né? Teve pessoas que ajudaram, qual a técnica de pintura que você usou, como é que é, assim, você fazer um desenho, né, numa proporção pequena e depois como é que amplia isso, assim, não sei se você tem condições de explicar um pouquinho para a gente. Sim. Sobre a ampliação através de escala, assim, né? Daí cada trabalho é uma circunstância, assim, né? Eu já fiz uma empena até na PUC, né? Na universidade aqui, uma outra universidade aqui do Rio Grande do Sul. Fiz com o método mais tradicional, que é aquele de quadricular, né? Porque isso já foi alguns anos atrás. Aí tem um outro método que a gente usa que é meio difícil de explicar aqui, mas talvez no meu Instagram, em algum lugar, eu já expliquei e tenha isso, mas que é uma questão um pouco mais digital, assim, que eu não vou conseguir explicar aqui. E também tem um outro, que foi o que eu utilizei no Lutz ali, que é o mais simples, assim, simples para perspectiva, para proporção, que é a projeção, né? Lógico que é uma projeção específica, né, para esse tipo de trabalho, para esse tamanho, assim, não é um projetor comum, e também tem um planejamento para fazer essa projeção. A gente utilizou ali porque perdemos, acho que 3 dias com a chuva, né? E aí dentro do nosso cronograma iria acelerar bastante. Então, a gente ampliou dessa maneira, né? Aí, junto comigo, também tinham outros 3 artistas que 2 já trabalharam comigo em outros projetos. Todos têm seus trabalhos individuais, mas eventualmente estão trabalhando comigo de assistente. E chamei mais um, né, para estar junto, assim, né? Foi o Santiago Potter, o Átila Nogueira e o Leandro Alves, que trabalharam junto comigo. Então, 2, eu fazer um mural nessa proporção, assim, não tem muita margem de improviso, né? Ele é bastante planejamento, assim, né? Tem bastante pré-pintura, né? Então, tanto da organização das tintas, dos materiais, o que cada um vai fazer, confiar na equipe, né? Porque a gente trabalhou em 2 balancinhos, né? Que é aqueles andaimes elétricos que sobem correndo o paredão. Então, assim, tem um pré antes bem feito, assim, bem organizado. E aí 2 assistentes ficavam mais preenchendo o fundo das cores, né? Tanto o fundo do trabalho, mas todos os fundos, assim, né, da pintura, e um outro assistente, Leandro, vinha junto comigo mais nos volumes ali, organizando material. Então, é uma divisão, assim, realmente um trabalho em equipe, que lógico que eu acabo coordenando e estando nas partes, assim, mais importantes do trabalho, como rostos, volumes, né, das plantas, as partes de mais realismo, assim, eu estou em cima, e as partes de preenchimento tem mais a equipe para colaborar. E eu calculei em torno de 20 dias ali para fazer o projeto, mas eu acho que no todo, assim, desde passar o desenho para a parede até finalizar a pintura, até depois a aplicação de verniz, eu acho que deu 15 dias, não me lembro exatamente. Não sei te mensurar quantos litros de tinta, mas tem 750 metros quadrados, né, ali a parede, então vai bons litros de tinta, né, e é isso, né, fora todo o planejamento, que daí eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, que aí demorou mais, que é a parte de pesquisa e
conceito, né, concepção da arte para depois a gente executar, né? Que aí já vai algum tempo a mais, assim. Sim. E por que foi escolhido o prédio do IP Saúde? Não sei se eu sei te responder, porque isso quem trouxe já essa ideia foi o pessoal da Virada Sustentável. Mas eu suponho que, primeiro que esse prédio ele já tem toda uma divisória, assim, né? Porque a parede dele é dividida por placas, assim, ele é todo divididinho. Então, assim, para nós que pintamos na rua, desde sempre a gente olhou esse prédio e pensava, nossa, o grid está pronto, que é tipo as divisórias ali, né? Então, para desenhar, para pintar é bom, porque a gente se acha um pouco mais em um prédio tão grande. E aí, no ano passado foi pintado um mural que também fala sobre meio ambiente, fala sobre o cuidado com a terra, fala sobre a importância da mulher, foi retratada uma mulher preta também, então assim, no prédio do Dyer, que é um prédio também público, né? Um pouco antes do meu. Então, acho que a intenção também era criar um caminho, né? Principalmente se tratando de prédios públicos. O IP está logo na sequência desse mural que foi pintado pela Mona Caron e pelo Mauro, que vivem entre São Paulo e Estados Unidos, que a Mona é suíça, mas mora nos Estados Unidos, então eles estão sempre viajando. Foi pintado por eles, então acho que a intenção era criar um caminho, assim, né, que acaba sendo um caminho bem legal, sentido Zona Sul, então também para quem está indo para a Orla, assim, tá sendo um caminho bem legal. É um prédio bem visível também, né, um prédio bem conhecido, então acredito que foi por isso a escolha do prédio, né. Acho que é isso. Eu vou te perguntar, não sei se eu posso ou não, se não quiser, não responde, mas quem pagou essa pintura, essa obra, não sei se tu pode falar. Não, posso sim. O projeto é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Então, é bem importante até falar sobre isso, né? Sobre leis que incentivam e fomentam a cultura. A idealização é da Virada Sustentável, e aí, através da Lei de Incentivo, buscou-se os patrocinadores, que esse ano se não me engano, foi a Sulgás, a Tintas Renner e a CE Equatorial. Acredito que foram eles que fizeram esse projeto se desenvolver. Nossa, muito bacana isso, né? Poder contar com as leis de incentivo à cultura para esse tipo de obra, né? Eu acho que é bem importante até falar isso, porque quando foi divulgado ali no Instagram do IP, eu vi comentários das pessoas, tipo assim, não tem saúde, mas tem mural, tipo, Eu vi aí eu também. fiquei pensando, mas né, o IP não pagou isso, né? Então Não, eu vi. é bem bacana falar justamente para as pessoas entenderem, né? Sim. Enfim, Então, Eu já... Né, a gente está acostumado, assim, também, né, com... falta, assim, também de entender contextos, ler um pouco mais, né, antes da gente comentar. Então, como a gente já está acostumado, eu nem me manifesto, assim, mas li algumas coisas nesse sentido, mas o IP só autorizou a execução mas não teve a ver com o financiamento. sim, certo. E Kelvin, você já assim conhecia o Lutzenberger? Já tinha ouvido falar nele assim antes de ser incumbido desse trabalho? Então, eu já conhecia, mas a minha relação era bem superficial, né? De saber que era
uma pessoa importante para o meio ambiente, mas assim, não tinha conhecimento tão aprofundado quanto eu tenho hoje, né? Eu conheci ele através de quando eu estava na universidade, acho que em aulas de desenho e de aquarela, a gente desenhou e fez aquarelas em vários lugares da cidade, Jardim Botânico, né, em praças públicas e tal. E na Casa de Cultura Mário Quintana existe o Jardim Lutzenberger, né, que é uma homenagem ao Lutz, né, o José Lutzenberger, e foi aí que eu ouvi falar nele a primeira vez. Mas num segundo momento, e eu até quando eu falo José Lutzenberger, eu fico pensando, será que as pessoas estão achando que eu estou falando do pai ou do filho? Porque o pai dele, alemão, né, também era Joseph, né, mas no Brasil ficou conhecido como José também, era um arquiteto e um aquarelista também, de mão cheia, assim, e ele que projetou o prédio do Centro Cultural Vila Flores, que é onde eu tenho meu ateliê desde 2014. Então, assim, a minha relação com a família Lutzenberger, digamos que estreitou um pouco mais, e esse sobrenome estava bem presente na minha vida já há alguns bons anos, né? E aí, claro, né, quando veio o convite aí de fato da virada, comecei no meu tempo livre, assim, comecei a olhar documentários, mas tudo assim, a fim de, como cidadão, entender melhor quem era, afinal de contas o projeto também não estava 100% garantido que ia acontecer, então eu também não ia me debruçar, desenhar o projeto antes do projeto, de fato, eu ter certeza que ele aconteceria. Mas já fui namorando algumas coisas, assim, de textos e tal, documentários no YouTube, e nessa pesquisa, quando de fato a gente teve a aprovação do projeto, aí sim, né, fui atrás do livro dele, né, eu sempre confundo, né, que antes era Fundação Gaia, agora é o Rincão Gaia, fui lá conhecer pessoalmente, e aí sim eu pude conhecer a Lara também, a Lara é filha dele, né, Lara Lutzenberger, que a gente pode trocar mais ideias e, de fato, entender um pouquinho mais de algumas intimidades, assim, né, e curiosidades da vida dele, que aí eu inseri posteriormente no layout ali, no meu projeto da pintura. Sim, que é a próxima pergunta que eu ia te fazer justamente, né, da pesquisa aí, você já foi falando, né, então foi acontecendo e o tempo, então você falou, né, então de 15 a 20 dias, isso? Isso. Essa parte da pesquisa foi bem orgânica, assim, né, porque ela começa quando veio a ideia e o tema me interessava, assim, eu comecei a pesquisar, a ver documentários e tal, mas, de fato, quando eu tive esse ok, foquei daí na criação daí da imagem, né, então eu me aprofundei um pouco mais e fui lá conhecer o Rincão, conhecer a Lara, e aí entendi um pouquinho mais dessas intimidades, assim, que eu falei, né, de coisas que ele gostava, assim, né, e eu acho que é isso que entra um pouco mais nesse macro e micro do trabalho, que quando tu olha de longe, assim, o meu interesse era em ver a imagem dele, né, em relação, se relacionando com a natureza, né? Então, por isso que ele está segurando um cardeal, esse cardeal ele é do sul, então a gente entende que, sendo um pássaro regional, provavelmente ele está aqui, né? Nessa região, e aí ele está, digamos que numa floresta ali de bromélias, e a bromélia sendo uma planta típica de
ambientes florestais, assim, já também traz um pouco da causa dele pela Amazônia. Então, assim, num macro, eu acho que a gente consegue ver bem de longe a imagem dele e uma relação com a natureza. Essa era a minha intenção, assim. Mas chegando perto, a gente vê as abelhas, e aí as abelhas a gente está falando sobre... Elas são muito prejudicadas pela questão dos agrotóxicos, e já era uma luta dele antiga, né, nesse sentido. Aí tem uma perereca, né, que também que é bem camuflada, assim, e que está em cima de uma folha de bromélia, e a Lara me comentou que ele adorava ficar lá no rincão, ouvindo e vendo, enfim, que ele adorava. E aí são algumas curiosidades, assim, as borboletas entram numa questão também de composição de cor, assim, mas também eu acho que elas me trazem algo bem ecológico, assim. E deve ter mais alguma coisinha que eu não lembro, mas tem algumas curiosidades que é legal quando a gente se aproxima, assim, né? Diferente de quando a gente vê de longe. E as cores que você usou, assim, não sei se pode comentar. Sim, as cores eu pensei desde o início, assim, que elas tinham que fazer uma relação direta com a natureza, né? Então, toda o cuidado dele pela preservação de vários lugares, como enfim, a Guarita, em Torres, mas principalmente ali o Delta do Jacuí, eu trago ali um elemento quase que abstrato, mas que se a gente olhar, que é azul, né? Está bem em cima da imagem, assim, que se a gente vê se a gente entender a partir de uma perspectiva de mapa, assim, parece o cruzamento de águas e tal, então eu trago o azul da água, o fundo, e majoritariamente o mural ele é mais verde, então acho que verde, azul e os tons mais terrosos, né, tanto da pele quanto de algumas folhas que eu coloquei, assim, acho que fazem uma alusão direta à natureza e à terra, né? Então acho que a paleta foi uma das primeiras coisas assim que eu direcionei e, e queria estar assim, principalmente com uma paleta que dialogasse com a terra, e acho que eu fiquei bem dentro disso, assim, acabei não saindo muito, porque também são vários tons de verdes, vários tons de azul, de marrom, enfim, então foi meio que nesse sentido, assim, né? Acaba tudo... eu acho que isso tudo, na verdade, é uma curiosidade, assim, para quem está ouvindo, porque eu sempre costumo dizer que depois que eu coloco, né, o painel, a pintura, o mural no mundo, aí cada um pode fazer a sua interpretação e muitas vezes vem interpretações que são tão boas que eu posso até absorver e trazer no meu discurso, assim, mas, brincadeira, mas de maneira geral, como eu tenho, assim, toda uma questão de entender o contexto do lugar que eu estou pintando, ou para quem que eu estou pintando, sobre o que eu estou pintando, então eu né, na parte mais íntima, assim, de ateliê, de criação da imagem,
eu procuro criar um sentido para mim, assim, né? E aí vai desde a escolha das cores, o posicionamento dele no mural, para quem que ele está olhando, o que ele está fazendo, né? E aquela imagem ali, para mim, dele olhando para o Cardeal do Sul, para mim aquilo ali é cuidado, assim, é afeto, é curiosidade, né? Em relação à natureza ou em relação a outra espécie, que eu acho que é algo que faz todo sentido na trajetória dele, né? Sim, muito. Né? Isso também me chamou a atenção, justamente esses animais que aparecem ali na obra, né? Porque ele tinha essa preocupação com ética, né? O tempo todo ele falava em ética ecológica, né? Então, e se a gente pensar assim, ele, né, criticava a ética antropocêntrica, que colocava, né, o ser humano acima das demais espécies, né, os demais elementos naturais. Ele, ao contrário, falava, né, que tinha que se superar isso, que tinha que ter uma ética ecológica, ou seja, né, que considerasse, né, o nosso comportamento, né, ético perante a natureza, considerasse os demais seres, né? Então, sim, ele está ali, né, biodiversidade, né? Exato, né, considerando um cardeal, né, um sapinho lá, borboletinha, que para a maioria das pessoas é só, né, um inseto, uma pessoa, enfim, não merece, não teria direito, não teria, né, a importância ou valor que tem, né, um ser humano, enfim. Né. Até tem uma curiosidade, assim, que aconteceu que a Lara, ela que me deu a ideia de colocar essa pererequinha ali, perereca vidro, né, a espécie que ele gostava muito e tal, achava interessante, ela bem pequenininha, assim, né, e aí eu fui pesquisar e tal, e elas mega camufladas, assim, nas plantas e tal, e teve um dia que a Lara passou lá no mural, elogiou, adorou, chorou e tal, e falou assim, só acho que tu poderia dar um pouquinho mais de destaque ali. E aí eu fiquei pensando, não, mas elas são tão camufladas, né? E eu acho que isso tá totalmente, tem a ver com o que tu estava falando, que é sobre essa nossa percepção das coisas, né? Tipo, quem é de ver, vai ver aquilo. Quem não é, talvez em algum momento veja. Mas, assim, é sobre também percepção da natureza, né? Sobre parar e observar as coisas e, tipo, é meio que como a lei da natureza, assim como nós, às vezes, passamos batidos, assim, né, por várias situações, aí a gente, em alguns momentos, tem mais calma e consegue ver as coisas. Sim, sim, e capacidade de se encantar, né, de fruir essa beleza, né, também, né, que vem da natureza. Bom, na história a gente tem um conceito, né, bem importante que se chama lugares de memória, foi formulado pelo historiador francês Pierre Nora, para entender locais que são construídos para fomentar a memória sobre um personagem ou um grupo, né? E o que você acha, né? Parece ser esse o caso do mural pintado por você? Eu acho que sim, né?
Tem duas coisas assim que me chamam a atenção. Uma é uma curiosidade que também veio de um discurso da Lara, lá no final da inauguração do mural, que ela dizia que o Lutz gostava tanto, né, da vida, enfim, que talvez em 50 anos ele gostaria de voltar, né? E aí completou 20 anos da morte dele, e a Lara comentou, talvez ele veio com 20 anos, porque não daria tempo, assim, né, suficiente se nós esperássemos 50, assim, né? E tem uma outra curiosidade que daí o prédio do IP está fazendo 50 anos. Então, assim, nossa, no dia todo mundo ficou assim, ó, será que é uma coincidência, né? Não é, mas é muito simbólico, assim, né? Isso é muito legal. E ainda sobre esse campo, assim, da memória e tal, que eu acho importante, a história do muralismo, ela é antiguíssima, né? O Renascimento, enfim, já existe há muitos anos, porém o movimento muralista, assim, ele é bem... ele tem um período ali do muralismo mexicano que ele é bem consolidado, essa palavra, né? Porque principalmente três artistas ali, né? O Siqueiros, o Orozco, o Riveiros, eles começam a pintar grandes painéis públicos e questionar essa questão da arte elitizada e de pouco acesso, por isso que fazem arte pública, mas arte com conteúdo, né, que fala sobre memória, que fala sobre educação, literatura, questões políticas. Então, assim, eu refleti muito, assim, depois que eu finalizei e conversando com amigos e amigas sobre esse mural, que, bom, meu sonho, como eu comentei antes, de criança, lá de adolescente, era pintar grande, depois encantado pela história dos muralistas mexicanos, assim, né? E eu acho que esse mural acaba atingindo esse lugar agora, porque primeiro eu estou fazendo ele num espaço público, né? E num prédio público. E o Lutz, assim como muita gente admira a sua trajetória, como nós, eu tenho certeza que teve muitas pessoas mais conservadoras que deviam achar ele estranhíssimo, que deviam achar que ele estava falando coisas sem pé nem cabeça. Enfim, assim como hoje também existe esse mesmo tipo de pessoa que pensa diferente. Então, assim, eu acho que é um ato político, sabe? Ter pintado ele ali e de fato, assim, não é nem reconstruir, mas é reavivar essa memória, assim, né? De alguém que há muitos anos atrás já falava sobre isso. Então, acho que só consolida essa luta, assim, pelo meio ambiente, que é antiga, né? E acho que esse mural traz uma atenção importante novamente para isso. Nossa, que ótimas palavras. Me chamou a atenção na tua fala duas questões, na verdade, esse conceito de arte pública, né, que tu coloca, acho que é uma arte democrática, né, enfim, e também, né, uma consciência social que perpassa tuas palavras, assim, que me chamou a atenção, né, inclusive você falou que é professor, né, que dá aula e tudo, assim, né, então, se você poderia falar desse lado, assim, qual a importância da arte pública para nós hoje, século XXI, né, nas grandes Sim, cidades, né, então, na construção de uma arte mais democrática, né, e com consciência social. sim. Eu acho que primeiro falar assim, sobre o meu aprendizado, porque esse painel me ensinou muito assim, sobre várias questões, né? Sobre a todo momento assim, a questão social é algo que
que eu estou sempre pensando por estar mais próximo e trabalhar com, como eu comentei antes, assim, dentro de alguns espaços, assim, que essa questão é bem importante. Mas, para mim, é um aprendizado principalmente na questão ambiental, assim, né? Porque eu sou criado na Zona Norte de Porto Alegre, onde é uma zona que não tem, assim, a nossa cidade é muito arborizada, né? Mas começa a ir para pontos periféricos ou a Zona Norte, eu vejo também que ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais prédio, né? Mais cimento, e a Zona Sul é um caminho já que começa a ser um pouco mais rural, né? E naturalmente ter mais verde, ter mais água. Então, assim, o que fez eu me aproximar da natureza, além de talvez a sensibilidade de observar, que foi algo que sempre gostei, e isso me faz estudar, aprender, mas eu acho que a arte, ela me traz esse aprendizado, né? Querer entender a falar sobre as coisas que eu estou pintando, assim, né? Tipo, eu quero pintar sobre aquilo ali, mas quero entender por que eu estou fazendo aquilo. Então, eu acabo pesquisando biodiversidade, né? Fauna e flora, enfim. Então, para mim, eu acho que é importante dizer também que é um baita aprendizado e que me faz prestar mais ainda atenção em várias questões, né? Sobre o meio ambiente e sobre essa luta, enfim, de quem já faz há tempo e de quem também está iniciando agora essa luta. Então, eu queria falar, assim, para mim, que é um aprendizado, né? E também, voltando ali às questões sociais, eu, de formação em artes visuais, me formei em licenciatura, então eu dei aula em escola pública, mas hoje em dia eu trabalho mais com ou workshop, né, ou oficinas, assim, dentro principalmente desse projeto que faz parte do Vila Flores, onde eu tenho meu ateliê, com a Vila Santa Terezinha, também conhecida de Vila dos Papeleiros, né. Ali eu, de fato, trabalho com as crianças, né, ensino um pouco sobre questões técnicas e a gente conversa sobre arte urbana, assim. E acho que a arte urbana vem cada vez mais aparecendo aí, desde do boom que a street art teve, né? Eu acho que também a desmarginalização do grafite, né? Que durante muitos anos eu comecei ainda nessa época, né? Era visto como uma arte marginal, assim, e que tem na sua história, de fato, uma questão subversa, assim, mas também colocou muitas pessoas como protagonistas em sua comunidade ou nos seus lugares, né? E também fez a lata de spray fez muita gente ter trabalho, ter dinheiro para adquirir suas coisas, enfim. Então, acho que a arte pública, ela fomenta um pouco esse lugar de desmarginalização das coisas, né? De entender que aquilo também é uma possibilidade de trabalho, né? Que a arte também é uma possibilidade de trabalho, e acho que é assim como o público, né? Que também vejo outros trabalhos, ou pensando como o público também enxerga isso, eu acho que o simples fato de te deslocar do teu movimento automático cotidiano, assim, já é importante, assim, né? Por exemplo, todo dia tu faz teu caminho para o trabalho e, de repente, tem um grafite, tem um mural, um painel pintado na rua, que aquilo pode te trazer alguma coisa, né? Uma reflexão sobre a cor que está pintado, sobre o tema que ele está sendo pintado. Então, isso fomenta um pensamento crítico, assim, e acho que cada vez mais
vai ganhando espaço, né, dentro do mercado, assim, e tende a crescer cada vez mais. Ótimo. Nossa, Kelvin, eu não sei se tu tem mais alguma coisa para acrescentar, assim, que eu não perguntei, gostaria de falar. Não, acho que eu falei tudo. Qualquer coisa também, depois a gente pode ir trocando mais, mas eu acho que a gente conversou sobre bastante coisa. Certo. Então, Kelvin, assim, eu acho que realmente tu foi a pessoa certa para esse trabalho, assim, te ouvindo, te conhecendo melhor agora, né? Enfim, conheço um pouco o Lutz, depois de 10 anos pesquisando a vida dele, assim. Então, um pouquinho, né? Então, acho que realmente tu foi a pessoa certa, sabe, para fazer esse trabalho, assim, tem essa sensibilidade, né, para a questão ambiental, né, conseguiu colocar os elementos, as cores, acho que materializar um pouco do que o Lutz pensava, vivia, né, porque para mim essa ética para ele era mais que uma teoria, né, era algo que ele realmente colocava em prática em todo momento nos seus discursos, nos seus textos, enfim. E eu acho que essa representação visual, né, que tu criou, acho que tem muito, muito a ver mesmo, né? Eu acho muito bacana que tu tem essa consciência também, né? Tem essa vivência toda que realmente foi a escolha certa, né? E valorizar isso, né? Te dar os parabéns, porque ficou, nossa, belíssimo, maravilhoso mesmo. Parabéns. Obrigado. Se é a pessoa certa ou não, a gente nunca vai saber, mas com certeza eu me senti honrado e com uma responsabilidade bem grande, assim, né, de entender a importância que ele tem. Então, procurei fazer no mínimo que me atraísse e que atraísse pelo menos quem está perto de mim quando eu crio, assim, esteticamente, e que as coisas fizessem sentido, né? Para mim, isso é muito importante, assim, né? Nenhuma imagem está ali por estar, e sim, elas têm uma narrativa, que, como eu falei antes, depois que está ali também cada um interpreta da maneira que quiser, assim, e às vezes vem coisas mágicas, assim, que eu gosto até de absorver, trazer, assim, para a minha leitura. Mas fiquei muito feliz com o trabalho, fiquei feliz com o processo e com o resultado, que a gente ainda está registrando agora com calma e em breve vai divulgar. Certo, então, muito obrigada aí por, né, conversar com a gente aí, vai ficar o registro, então, dessa, todas as teus, como é que foi o passo a passo, né, a construção desse trabalho aí. Certo, Obrigado. então. Obrigado pelo convite mais uma vez, parabéns também pela pesquisa e pelo canal. Obrigada. Então, pessoal, né, que está assistindo, obrigado por assistir e continue aí nos acompanhando, que vem mais coisas aí pela frente, nossos vídeos e entrevistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.